Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá. Essa semana me foi solicitado trabalhar com vocês a avaliação diagnóstica. É uma prova que vocês têm que fazer todo início de ano e como tem que ser feito, bom, vamos lá, né? Então, como eu estou fazendo com os pets, eu vou fazer com a avaliação também. Se vocês não estão com ela aí agora, assim que vocês receberem ela, vocês vão ouvir esse áudio, ok? Pra vocês poderem fazer da melhor maneira possível e a escola encaminhar para o estado, ok? Todos os alunos têm que fazer. Então vamos lá. Então relembrando, se você não recebeu ainda, você pode ouvir e acompanhar a explicação comigo direitinho, mas esse áudio vai ficar aqui salvo. Assim que você pegar essa avaliação, você reouve ele e faz da maneira adequada. Se você já tem a avaliação diagnóstica, você já vai pegar e fazer de uma vez, beleza? Então vamos lá. No nosso caso, né, agora você vai responder as questões de ciências humanas. Então eu só vou ler as questões de ciências humanas, que é a área de história, ok? Então vamos lá, número 1. Leia a narrativa abaixo. O negro introduziu na cozinha o leite de coco da Bahia, o azeite de dendê, confirmou a excelência da pimenta malagueta sobre a do reino, deu ao Brasil o feijão preto, o quiabo, ensinou a fazer vatapá, caruru, mungunzá, acarajé, angu e pamonha. Então aqui é um texto falando como que a cultura negra inseriu algumas coisas de alimentação na cultura e na culinária brasileira. Vamos para a pergunta. Nessa narrativa, a contribuição dos negros para a cultura brasileira é demonstrada através da... Então esse texto que eu acabei de ler, ele tem a ver com culinária, com dança, com pintura ou com religião? Moleza, né? Que esse tanto de coisa que eu acabei de ler no texto pimenta, vatapá, acarajé, quiabo, isso é uma culinária? Culinária é comida, né, gente? Dança, pintura ou religião? Facinho essa aí. 2. Observe a imagem abaixo. Então aqui tem um computador, né? Um desenhozinho, mas não deixa de ser um computador, um notebook. O computador representado nessa imagem é uma tecnologia que foi desenvolvida a partir de... Então, o computador é uma tecnologia, né? Então, como que ela foi desenvolvida? Da negociação entre algum país, você acha que foi algum país que encomendou o computador? B, de pesquisas ao longo do tempo, então você acha que os cientistas foram pesquisando, pesquisando até conseguirem fazer o computador? C, do conflito entre culturas do mundo, você acha que foi alguma briga entre um país e outro que deu origem ao computador? Ou D, dos usos dos elementos da área de saúde? O computador tem alguma coisa a ver com saúde? Então qual que você acha que é a resposta certa relacionada ao computador? 3. Observe a imagem. Então aqui tem duas mulheres, né, com cartaz escrito voto para as mulheres. Então já está entendendo que a questão tem alguma coisa a ver com o direito das mulheres a votar, né? Na toa que está escrito voto para as mulheres. Vamos lá. Qual conquista das mulheres essa imagem representa? A. Criação da lei do divórcio. Essa imagem tem alguma coisa a ver com o divórcio? B. Fundação do feriado de 8 de março. C. Integração no ambiente da indústria. Se tem alguma coisa a ver com indústria nesse cartaz? Ou D. Participação nas eleições. Então, acho que é molezinha essa aí, né? O que voto tem mais a ver? Com divórcio, com feriado, com ambiente industrial ou com eleição? Tranquilo, né? 4. Lê o texto abaixo. Para os índios do Xingu, que marcam o tempo com movimentos do Sol e da Lua, os acontecimentos estão sempre relacionados com algo que já aconteceu no passado. O nosso calendário chamado gregoriano, que é esse calendário que a gente usa, né, janeiro, fevereiro, março, por aí vai, também acompanha o movimento dos astros, mas de outra forma. De um dia corresponde a uma volta na Terra em torno de si própria. Um ano é a volta da Terra em torno do Sol. Então, aqui está dizendo de duas formas de contar a passagem do tempo. Uma das maneiras dos índios Xingu, que é pelo movimento do Sol e da Lua, e um pelo nosso calendário, que é o gregoriano, que é a Terra dando volta em si mesma e depois em volta do Sol, que significa dia e significa ano. Tranquilo? Então vamos lá. As duas sociedades mostradas nesse texto organizam o tempo a partir de... Então, tanto o Xingu quanto a gente, como é que organiza o tempo? De conflitos religiosos? Tem alguma coisa a ver com religião nesse texto? B. De elementos naturais? Então, só a lua é uma coisa da natureza? D. Do avanço da tecnologia? Tem alguma coisa a ver com tecnologia aqui? Ou D. Do desenvolvimento político? Também é tranquilo, né? O sol, a lua, a terra são coisas religiosas, são coisas naturais, são coisas tecnológicas, são coisas políticas. Bem facinho essa também. 5. Observe a imagem. Então,
Tem um rapaz aqui com um chapéu, né? Se eu não me engano, chama cocá. Bom, e é bem característico, né? Todo mundo sabe que está vinculado a alguma raça bom, que mora aqui no Brasil, que mora aqui na América. Vamos lá. O povo retratado nessa imagem que participou da formação da sociedade brasileira. Então, esse indivíduo que está na foto, esse rapaz com esse cocá, ele é um africano, ele é um asiático, ele é europeu ou ele é um indígena? Molezinha, né, gente? Dá para saber facinho a qual povo ele se refere. 6. Antigamente, o principal meio de comunicação era o rádio. Então, o rádio aqui que tem hoje em dia no carro, né? Mais tarde foi inventada a televisão, que a gente tem hoje em dia, e atualmente a internet é um meio de internet é um importante meio de comunicar. Então você pode ver que foi mudando. Primeiro era o rádio, você só ouvia o som. Agora tinha televisão, que você ouvia e via. E atualmente é a internet que você relaciona. Né? Porque você pode ver que o rádio e a televisão você não pode falar nada com eles. Mas a internet sim, você pode digitar no seu Facebook, você pode mandar mensagem. Então os meios de comunicações foram mudando e, na minha opinião, foram melhorando. A partir dessa ideia, afirma-se que com o passar do tempo, então, com o passar do tempo relacionados aos meios de comunicações, as dificuldades para a comunicação aumentou? Você acha que conforme isso foi mudando, foi ficando mais difícil de comunicar ou ficou mais fácil? Então é mais difícil? B. Presta atenção, a questão A está falando que é mais difícil. Você acha que é mais difícil comunicar com o passar do tempo da tecnologia ou a tecnologia está deixando mais fácil comunicar? B. Formas de se comunicar mudaram. Então, era rádio, depois televisão, depois internet. C. Maneiras de as pessoas se comunicarem diminuíram. Você acha que diminuiu cada vez mais a comunicação ou aumentou? E D. As pessoas deixaram de se comunicar. Essa também é facinha. Qual que é a única opção aqui que tem a ver com o texto ali de cima? 7. Observe a imagem abaixo. Então aqui tem imagem de provavelmente negros junto com brancos, né? Num período colonial lá no ciclo do ouro. Então já dá para saber que tem a ver com as minas, né? Com a retirada do ouro. Essa imagem retrata a memória de um. Aí, então, você vai vendo aqui, ó, o pessoal carregando uma coisa lá embaixo, o pessoal bem na frente levantando aqui, tá vendo? Tem um senhor de roupa aqui parecendo um europeu e do lado um africano, provavelmente escravo. Tá vendo que tá levantando alguma coisa na mão? Pode ser que seja tipo uma pepita de ouro, já que o tema é ciclo do ouro, né? Então, essa imagem e o tema ciclo de ouro tem a ver com o quê? Com acordo diplomático, com combate racial, com conflito religioso ou com período histórico? Então, para você responder essa questão, você precisa tanto da imagem quanto do tecido em cima. Ciclo de ouro no Brasil colonial. Tá? 8. Lê a narrativa abaixo. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Então, a nossa atual Constituição é um conjunto de leis, ok? Foi feita em 1988. Então, vamos lá. Desse o artigo 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então a Constituição está mostrando para a gente aqui que a partir desse momento você tem direito de professar qualquer fé que você queira professar e que os locais onde essas fés, essas religiões forem cultuadas, tem que ser protegida. Né? Elas podem usar sim, por mais que alguém discorde delas, outras pessoas têm o direito de expressar sua religião como as outras têm das suas outras religiões também. Então aqui é sobre a liberdade de religião. Vamos lá. Essa narrativa apresenta o direito civil a escolha da profissão, liberdade religiosa, livre associação ou preservação do lar. Molezinha também, né? 9. Observe a imagem abaixo. Então tem um calendário aqui do mês de outubro e os seus dias. Com base nessa imagem, o calendário é uma forma de... Então, o que é um calendário? Ele é feito para quê? Para contar os dias? B. Informar sobre a passagem das horas? O calendário tem alguma coisa a ver com horas? C. Interferir na distribuição dos meses? Ele muda os meses de maneira diferente? Ou D. Medir altitudes? O que tem a ver com altitudes? Então, qual que é a única resposta certa e possível? 10. Leia o texto abaixo. Proclamação da República. A Proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Fica marcada a figura de Marechal Deodoro da Fonseca como responsável pela efetiva proclamação
e como primeiro presidente da República Brasileira no governo provisório. Estou dizendo aqui que em 1889 o Brasil foi proclamada a República. A gente tinha o imperador, vocês vão ver isso lá no 8º para o 9º ano, provavelmente no 8º, e a partir de agora a gente tinha um presidente, que foi a proclamação da República. Então esse texto descreve uma data atualmente feriada por meio da qual os brasileiros relembram essa uma mudança. Então isso que aconteceu, a proclamação da República é uma coisa econômica, uma coisa política, uma coisa religiosa ou territorial. Moleza também, né? Presidente, imperador, isso é alguma coisa o quê? É política, econômica, religiosa ou territorial. 11. Observe a imagem abaixo. Então tem um lugar aqui onde as pessoas estão andando, algumas lojas, não é isso? Parece o centro de uma cidade. Vamos lá. Essa imagem representa a característica da zona urbana de uma cidade, não é isso? Que é a presença de criação de animais. Você está vendo algum animal aqui? B, da concentração comercial. Está vendo lojas? C, do cultivo de alimentos. Você está vendo alguma plantação? E D, do extrativismo mineral. Você está vendo alguma mina para tirar algum mineral? Molezinha também, né? Continuando então. Número 12. Veja as imagens abaixo. Evolução dos meios de comunicação. Então, esse do lado esquerdo é um rádio, que você só ouve o som, e da direita é uma televisão antiga, né, com a que vinha as imagens direitinho. Vamos lá. A maior evolução tecnológica da televisão em relação ao rádio é a sua capacidade de... Então, o que a televisão tem de superior ao rádio? A televisão emite som? O rádio emite ou emite som? Se o rádio não emitir, é uma evolução sim. Mas o rádio emite som? Então, qual que é a vantagem da TV? É emitir som, é enviar mensagem, fornecer imagens ou transmitir notícias. O que a televisão oferece de mais do que o rádio não oferece? Também é fácil. 13. Observe a imagem abaixo. Cancela automática. Então, se você for lá em BH, aqui em Belo Horizonte também tem, lá no Bretas, por exemplo, cancela automática. Então, você chega, para o carro, aperta um botãozinho e eles entregam um ticket. Aí logo que você for sair, você tem que fazer esse ticket na máquina para essa cancela aumentar, levantar, para você poder passar com o carro, né? Vocês já viram já. Vamos lá. A transformação do espaço geográfico retratado nessa imagem é consequência. Então você acha que essa cancela automática, ela é consequência de quê? Da necessidade de profissionais menos qualificados. Você está vendo algum profissional aqui? B, da substituição da mão de obra humana pela máquina. Então você está vendo aqui um homem ou uma máquina? Quem foi substituído? É a máquina que substitui o homem ou o homem que substitui a máquina? Quem que está aqui presente? D, do aumento dos gastos com mão de obra. Você está vendo alguém trabalhando aqui? E D, dos usos das técnicas ultrapassadas para a execução das tarefas. Então, bem molezinha também de responder, né? Quem que trocou quem por aqui? Foi o ser humano que trocou a máquina ou a máquina que trocou o ser humano? 14. Leia o texto abaixo. Os indígenas constituem a população nativa do país. Os portugueses foram os povos colonizadores da nação e os negros africanos foram trazidos para o trabalho escravo. Então aí é a origem do Brasil, né? Os indígenas que moravam aqui, os europeus que chegaram aqui e os africanos que foram trazidos para ser escravos. Esses três que deram origem, esses três povos que deram origem ao Brasil. Esse contexto proporcionou a miscigenação dos habitantes do Brasil, caracterizados como os mulatos, brancos mais negros, caboclo ou mameluco, que é branco mais índio, cafuso, que é índio mais negro. Então você pode ver que é a mistura dessas três raças. Cada uma das misturas tem um nome, né? Mulato, caboclo, mameluco, cafuso. Com o prosseguimento da miscigenação, originam-se inúmeros tipos de hoje que compõem a nossa população. Então, hoje o Brasil é a mistura dessas três raças, como eu falei. Tranquilo? De acordo com o texto, o Brasil é um país que se caracteriza. Então, o Brasil, ele tem muita mistura ou é um povo exclusivo? Ou é só branco, ou só indígena, ou só negro? Então, de acordo com o texto, o Brasil é um país que se caracteriza pela composição predominantemente indígena. Então, no Brasil, a maioria das pessoas são indígenas. B, pela grande diversidade étnica, ou seja, tem vários tipos de pessoas, de vários tipos de culturas, várias etnias. C, por ser desprovido de uma identidade cultural. Então, você acha que o Brasil não tem identidade cultural nenhuma? E D, por ter sido pouco influenciado pela cultura do colonizador. Essa também é fácil, né? 15. Leia o texto e observe a imagem. No século XX, trouxe inovações na construção.
mas nem sempre elas foram boas. Um exemplo são as habitações que no Brasil estão presentes nas favelas ou bairros mais deteriorados. Nessas casas são normalmente feitas de alvenaria, mas remendadas, digamos assim, com todo tipo de material, como caixotes, pedaços de lata e papelão. Além da construção precária, elas geralmente abrigam um grande número de moradores, com a presença de avós, tios e afilhados. Nesse espaço pode acontecer de duas ou mais famílias habitarem a mesma casa. Então aqui está falando da questão da favela, né, da favelização do país. Então são regiões onde mora muita gente e muitas vezes as construções não são adequadas, né? São feitas da maneira que é possível de ser feitas e às vezes elas podem gerar algum problema, tipo de cair, entendeu? Pela questão realmente da construção não tão bacana. Esse texto e a imagem retratam a igualdade da renda e das condições sociais entre a população urbana no Brasil. Então acho que todo mundo é igual, tem o mesmo tipo de casa, ou tem gente que mora numa mansão e gente que mora num lugar precário. B. As soluções eficientes encontradas pelo problema de falta de moradia nas cidades brasileiras. Você acha que houve uma solução desses problemas ou esses problemas estão aí até hoje? C. O acesso a moradias adequadas de qualidade de vida do espaço da cidadania brasileira. Você acha que a moradia de todo mundo no Brasil é adequada ou tem muita gente que mora em lugar que não muito adequado? E D. O problema habitacional e a precariedade dos moradores nas cidades brasileiras. Então essa opção está falando que ainda existe muito problema com moradia nas cidades brasileiras. Qual que você acha que é verdadeira? 16. Lê o texto abaixo. Atualmente a tecnologia faz parte dos diversos setores e na agricultura não poderia ser diferente. Então toda essa tecnologia que a gente tem hoje em dia também vai em cima da agricultura. A busca por maior produtividade e qualidade faz com que os agricultores recorram a equipamentos tecnológicos para usarem em suas plantações. E os que ainda se recusam a fazer o uso da tecnologia acabam perdendo espaço no mercado. Então hoje em dia as plantações, principalmente no Brasil, né, que é um dos países, se não for o país que mais planta alimento para o planeta inteiro, cada vez mais a gente tem mais tecnologia no campo, ok? Para poder produzir mais no mesmo espaço. De acordo com o texto, o uso de tecnologia acrescentou custos para os produtores, quer dizer que a plantação ficou cara por causa disso. B. Aumentou a produção da atividade agrícola, então a produção com a tecnologia está produzindo mais alimento. C. Diminuiu o número de trabalhadores no campo, então tem menos gente trabalhando no campo. Ou D. Provocou a infertilidade dos solos cultivados. Qual que é que você acha que tem a ver com o texto dito acima? 17. Observe a imagem e texto abaixo. Então você pode ver, vamos lá, de baixo para cima tem um joinha, pessoas conversando, gente, uma escrita aqui no papel, depois telefone, rádio e TV, depois notebook, celular e tablet. Você pode ver que eu acredito que seja o avanço da tecnologia, né? Como que a coisa saiu do papel e foi parar lá no tablet e no notebook. Na pirâmide acima pode-se notar a evolução da comunicação, ao qual tem início pelos gestos, seguidos da fala, escrita e os meios de comunicação. Então aí é a pirâmide de como a comunicação começou por gestos, que é a mãozinha, e depois terminou agora com computador, tablet e celular. Essa evolução foi possibilitada pela facilidade de encontrar as pessoas, pela redução dos custos desse serviço, pelo aumento da taxa de natalidade, pelo desenvolvimento da tecnologia. Molezinha, né? Comunicação tem a ver com o quê? Com encontrar pessoa, com custo, com taxa de natalidade ou com tecnologia? Facinho. 18. Leia o texto abaixo. No mundo atual, mais da metade da população mundial vive em cidades, em espaços urbanos. Então, você pode ver que hoje em dia a maioria das pessoas vive em cidades, não no campo mais, né? Nas fazendas, agora vive mais nas cidades. Os espaços urbanos proporcionaram às pessoas uma série de serviços e condições de habitações que possibilitaram uma melhoria em suas vidas. Mas mesmo com essas melhorias, a vida da cidade é permeada de problemas. Então, por mais que a vida da cidade tenha trazido um tanto de coisa bacana, também trouxe alguns problemas. Existem ainda alguns problemas, tá? De acordo com o texto, o espaço das cidades é caracterizado pela atividade agrícola, industrial, madeireira ou mineradora. Você acha que dentro de uma cidade, tipo São Paulo, Belo Horizonte, tem mais coisas dentro dela da agricultura, de indústria, de madeireira ou de mineradora? Molezinha também, né, gente? 19. Observe a imagem abaixo. Então aqui é um mapa do Brasil com um tanto de rostos diferentes, de estilos diferentes,
de culturas diferentes, de etnias diferentes, ok? Essa imagem expressa qual característica do Brasil? Então, você acha que essa imagem, o que eu disse, representa diversidade étnica da população? Então, você pode ver que o Brasil é feito de pessoas muito diferentes, de várias culturas diferentes. B, falta de moradia nas cidades. Tem alguma coisa aqui falando de moradia? C, ocupação territorial homogênea. Tem alguma coisa falando que determinadas regiões do Brasil tem mais gente do que outras? Olha para você ver, o mapa inteiro está cheio de gente diferente. E D, pequena quantidade de habitantes. Moleza também, né, gente? 20. Observe a imagem abaixo. Então, queimadas em 1986. Eu acho que é o nome da cidade. E queimadas em 2009. Então, olha para você ver. Em 1986, você via mais casa ou você via mais planta? E agora em 2009, você vê mais casa ou você vê mais planta? As transformações que ocorreram no município de Queimadas, localizado no estado do Pará, mostram uma das características do espaço urbano. Então, o que você acha? Teve mais gente, mais casa, ou diminuiu o número de pessoas e de casa? De pessoas não, né? Porque não vai um caso. Você está vendo mais casas ou mais planta em 86 e em 2009 mais casa ou mais planta? Então, essa característica é a redução das áreas industriais. Você está vendo alguma coisa de indústria aqui? A. B. A redução do comércio nas áreas central. Você está vendo algum comércio aqui? C. O aumento da agricultura. Você está vendo alguma agricultura aqui? Ou D. O aumento das áreas ocupadas por moradias. Você está vendo o caso aqui? Eu acho que essa também dá para entender direitinho. Até porque eu falei tanto de casa, né? Pronto. Agora é a questão de ciência da natureza, que é outra matéria. Então aqui eu fiz a análise das 20 questões dessa prova que vocês têm que fazer, da prova diagnóstica, ok? Qualquer dúvida eu estou aqui para ajudar também. Mas eu acho que vai ter muita dificuldade não. É bem tranquilinho. Mas qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar vocês, ok?